Tem uma pergunta aqui, ó. Gostaria de saber se quem tem câncer pode receber massagem? Essa é uma pergunta que eu já respondi várias vezes, tá? E que você precisa entender que uma pessoa que tem câncer, ela pode sim receber massagem. O que é importante é a gente entender a condição de saúde dela naquele momento. Então, às vezes uma pessoa, ela tá muito debilitada, ela tá com um tratamento muito intenso, a quimio e a rádio está sendo muito pesada, então, neste momento, acaba sendo contraindicado a prática da massagem. Porém, existem aqueles intervalos entre as sessões de químio, de rádio, que é sim interessante ele estar recebendo massagem. Por quê? Porque vai ajudar muito no processo de recuperação dele, tá? Então tudo depende do momento e da condição geral de saúde do paciente. Quando ele tem câncer, às vezes ele pode estar num grau de debilidade maior. E aí a gente tem que conversar com o médico, tá? Procure o médico, converse com o médico. Se o médico liberar para fazer a massagem, tranquilamente você pode aplicar a massagem. Aí não é você, massoterapeuta, que tem que perguntar para o médico. Você pode, lógico, conversar com o médico e tudo mais para aprender, para entender melhor a condição clínica dele, do paciente, mas você tem que pedir para o próprio paciente perguntar se ele pode receber uma massagem para aliviar um pouco as costas, tá? Para aliviar um pouco a dor e assim por diante. Tá ok? Sibeli entrando, o Everton entrando, Valéria, bom dia. Pressão normal, conversei com ele hoje. Não tem problema nenhum não, tá? Então se tá tudo bem fisicamente, tudo mais, tá ótimo. Bom dia, Rosinha. Tudo bem? Hoje quase que eu não ia entrar, minha garganta não tá muito boa, não sei se vocês estão ouvindo. Sintomas de gripe aqui em casa geral, então a gente tem que se cuidar um pouquinho, né? Mas, por exemplo, eu vou entrar lá de qualquer forma para poder falar um pouquinho com vocês. E Sogashi essa semana, está difícil acompanhar as aulas ao vivo. Não tem problema, tá? Vai ficar tudo gravado, então aproveite lá para poder fazer os exercícios. De repente, quarta-feira agora a gente vai ter a aula, tá? Então vamos tentar entrar nessa aula para discutir o caso clínico. Mas também, se não der tempo, você assiste depois a aula gravada. E qualquer dúvida, mande direto para mim, tá? A Etienne, massoterapeuta, entrando aqui também, bom dia. O Erilson, bom dia. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês, até separei aqui uns dados a respeito, entendi, não tem problema, a respeito do investimento para abrir o seu próprio negócio. Tem muita gente que tem dúvida em relação a isso, né? E o pessoal me pediu muito, assim, para estar verificando a questão do futon, né? E eu esqueci de postar o do futon, mas eu salvei as imagens aqui. Então deixa eu só procurar aqui a imagem, porque eu acho que eu vou conseguir pelo menos mostrar o futon para vocês. Eu tirei um print do material. Esse daqui, ó. Então esse daqui é o futon de massagem de uma marca chamada Futon Company, tá? Que ele é bem legal porque ele já é próprio para você fazer atendimento domiciliar. E por que ele é próprio para fazer domiciliar? O valor dele é de R$1.000, tá? E por que ele é próprio? Porque tem essa outra imagem, quer ver? Eu vou compartilhar aqui de novo. Aqui, ó, ele vem nessa sacolinha e você consegue enrolar para transportar, tá? Então isso é bem bacana. Depois, quem quiser o link, o site certinho, me manda um direct, que aí eu já encaminho para vocês esse material. Ele é mais caro, mas ele é o valor da maca, né? Ele é o valor da maca. Então acaba sendo bem interessante essa opção, tá?
Legal. Deixa eu ver aqui. Outra imagem que eu tenho. Eu acabei pegando um outro futon também, um pouco mais barato, tá? Que eu encontrei na Tokstok. Então tem esse daqui também, ó. É o Carpendin colchonete que você tem na Tokstok. E o valor dele é de aproximadamente ali uns R$ 500. Que daria para você enrolar e tá transportando também para você estar praticando shiatsu a domiciliar, tá? Toda semana, mas ela cuida da mãe que está acamada, faz muito movimento repetitivo e sempre está com dores. Pois é, nesse caso assim, sabe, não tem jeito mesmo, né, Tadeu? Se ela sempre vai estar fazendo um esforço a mais, ela sempre vai ter que estar cuidando do corpo dela. E uma das formas dela ter um pouco mais de resultado ou de um alívio mais significativo é praticar a massagem, o shiatsu e, paralelamente, trabalhar um fortalecimento, tá? Trabalhar um fortalecimento, isso também é importante, tá bom? É isso que vai dar um pouco mais de estabilidade ou de um momento sem dor mais prolongado. Então precisa dar uma olhada nisso daí, tá? Então vamos lá, vou fixar aqui o tema da nossa aula de hoje para a gente entender assim, mais ou menos a respeito do investimento financeiro para abrir meu negócio de massagem. Qual o valor de investimento financeiro para abrir meu negócio de massagem? É isso aí, Tadeu. Cheguei tema hoje pra mim. Eu também cheguei atrasado hoje, tá, Divi Mask? Eu comecei bem tarde. Você acha melhor... A Valéria perguntando. Você acha melhor trabalhar com futon ou colchonete? Tanto faz, né? Com o tempo, lógico que quanto mais você tiver condições de ter uma apresentação ali mais bacana para o cliente, você agrega valor e consegue cobrar um valor mais caro. Mas se você não tem condições no começo, o colchonete é bem mais barato. E ali eu coloquei duas opções, né? O Futon Company e o colchonete da Tokstok. Mas existem outros colchonetes que você vai lá naquela empresa de espuma, por exemplo, e paga lá no colchonete uns 20, 50 reais e depois manda para uma tapeçaria e ele, né, faz o encapamento com um coríssimo, um tecido bacana também, e você consegue levar ele também em todos os lugares. E aí vai gastar o que? Uns 100, 150 reais no máximo, 100, 150 reais no máximo, nesse colchonete que tem que ter ali um tamanho bacana, que seria no mínimo lá, né, 1,80 por 70, 80 centímetros de largura, tá? Eu trabalharia com 80 centímetros, que seria aquela largura da maca, e 1,80 até 2 metros de comprimento, assim, sabe? Então esse tipo de material seria interessante, tá? Então, qual que é o valor que vocês acham importante ou que eu tenho que juntar para começar o meu negócio de massagem? Escreva aí nos comentários. Qual que é o valor que vocês acham? A Jennifer, eu gastei 3.480 em tudo montado na casa, no espaço que eu tinha, tudo bem simples. Bacana, 3.480. Esse é um valor bem baixo, né? É um valor bem interessante. Como você disse, bem simples. E o mais importante é você começar, é você fazer, né? Aqui a gente vai passar um geral das coisas que eu considero importante para a gente pensar assim, no mais
organizado possível, né? Lógico que quando a gente fala em valor para o negócio de investimento, o céu é o limite, né? Então eu posso de repente investir horrores de dinheiro, mas eu posso também fazer uma coisa mais simples com 3.480 como a Jennifer fez, né? E aí o importante é começar. Só que tem um detalhe na massoterapia que é importante, que é assim, de acordo com o espaço que você monta, com as coisas que você coloca ali, que você utiliza, você também tem que seguir um valor de cobrança, né, da sessão, de acordo com o que você oferece. Então, quanto mais você conseguir agregar valor no seu espaço, mais justifica o valor mais alto que você cobrar. E aí eu não estou falando de valores assim, eu vou cobrar R$300 na massagem. Não, não é isso, tá? Não é isso. Mas qual que é a diferença de você cobrar R$120, R$150 para 1 hora de massagem e você cobrar R$60 para 1 hora de massagem? Qual que é a diferença? Tá? Como que você justifica isso? Porque são dois valores que a gente encontra muito no mercado. Pessoas cobrando R$60, R$80 e pessoas cobrando R$120, R$150. Então, como que eu consigo cobrar esse valor de R$120, R$150, que hoje, convenhamos, é um valor razoável, tá? Para que a gente consiga ter uma boa renda, um bom faturamento e que a gente consiga até viver de massoterapia. Então, imagina hoje uma pessoa que consiga atender 2 clientes por dia apenas, trabalhando 25 dias na semana. Então, se você trabalhar, né, 25 dias no mês e atender 2 clientes por dia, na média, tá? Então, você tem 50 atendimentos. E se você pratica um valor, ou consegue cobrar o valor de R$150, você tem, né, 50 vezes 150 dá 5.000, depois 50 vezes 5 dá 2.500, então você tem R$7.500 de faturamento por mês, e atendendo 2 clientes por mês. Tá? Se você cobrar R$100, você tem um rendimento, um faturamento de R$5.000 por mês. E se você cobrar R$50, você tem um faturamento de R$2.500 por mês. Então tá vendo como faz a diferença? Quando você consegue agregar valor ao seu serviço, isso faz muita diferença, tá? Jerônimo For. Bom dia, professor. Pode falar um pouquinho sobre a massagem indiana? Posso. Inclusive, eu estou preparando um material para a próxima live, que vai ser, então, sobre terapias ayurvedas. Tá ok, Jerônimo? Então, marque aí, não esqueça, semana que vem, nossa próxima live vai ser sobre terapias ayurvedas, tá? Vou falar um pouquinho sobre a massagem indiana para vocês. O JIB Neto, o Gibi Neto. Professor, para iniciar seria melhor domicílio ou em clínicas pagando por mês? Depende. Eu acho que dá para você fazer até para iniciar as duas coisas. Você inicia com parceria numa clínica, pagando por mês, e também atende a domicílio. Tá? Dá para fazer as duas coisas no começo. E aí depois, conforme você vai evoluindo, você direciona para aquilo que te dá mais resultado. Tá? Um tatame poderia ser também, não é, professor? Pode ser. O tatame é um pouco duro, né, Tadeu? Mas é uma opção também. E às vezes ele é mais pesado para você carregar, né? Então, às vezes um futon, um colchonete é mais leve, ele é mais prático ali no dia a dia, tá? Depois te chamo no privado para ouvir sua opinião sobre o meu negócio. Pode chamar lá, Divimas, fique à vontade, tá? A Leonita Arndt. Sou massoterapeuta há anos. Gostaria de saber mais sobre a medicina chinesa. Já trabalho com a chinesa. Bacana. Sobre a medicina chinesa eu já falei bastante. Por quê? Porque eu sou acupunturista também. Então atuo. Tem lá no meu canal no YouTube. Tem vários conteúdos a respeito disso. Mas a gente pode sim retomar algum tema específico sobre isso, tá? Eu vou abrir uma caixinha de perguntas, de temas. Então,
depois você coloca lá alguma coisa mais específica da medicina chinesa, porque é uma área muito grande. E aí a gente tenta trabalhar um conteúdo mais específico. Mas conforme o nosso amigo ali, o Jerônimo, falou, eu estou devendo um pouquinho a respeito da massagem indiana, e é por isso que eu vou falar um pouquinho semana que vem, já está com o tema definido, terapias ayurvedas aqui para vocês, tá? Eu estava montando uma aula disso. A Etienne falando, 2 por dia. Isso, 2 por dia. O Tadeu, eu tive um gasto somente na minha cadeira de Quick. A maca eu ganhei de uma cliente que eu mostrei para o senhor. O espaço eu tenho, vou comprar outra maca que regula a altura. Isso mesmo. Dá para a gente ir trabalhando dessa maneira também com tempo a tempo, né, Tadeu? Sem problema nenhum. Quando vai ter outro curso do senhor, professor? Provavelmente, né, em breve vai estar saindo essa data, tá? Aguarde um pouquinho, a gente está finalizando ainda essas primeiras aulas, né? Como foi a época de feriado, Natal, Ano Novo, então o processo acaba sendo um pouquinho mais lento, mas a gente já está retomando e provavelmente em janeiro a gente já vai ter, logo ali no começo de janeiro a gente já vai estar começando a divulgar essa nova data, tá bom, Rita? Aguarde um pouquinho aí. Leandro Quick Massad entrou, bacana. Legal, Rita, vou estar te aguardando, vai ser um prazer ter você como aluna. Alipe Fontena, bom dia, professor, Feliz Natal, próximo ano novo. Bom dia, Feliz Natal para você também, Feliz Ano Novo também. Aliás, para todos aí que estão acompanhando a gente na live, né? Hoje está mais tranquilo, parece que o pessoal está entrando mais aqui. Relaxe e renove. Bom dia. Sobre atender pessoas com depressão. Esse é um tema interessante também. A gente pode começar a falar um pouquinho, porque a minha ideia é realmente evoluir nessas questões clínicas para vocês. Porque eu vejo que tem muito massoterapeuta que tem dúvida em relação a isso. Então, vamos trabalhar um pouquinho esse tema também, tá? Mas não vai ser hoje. Não vai ser hoje. Porque dá pra gente discutir muita coisa sobre depressão. Primeiro a gente precisa entender o que é depressão, quais são os sintomas, como abordar a pessoa. E de certa forma eu já adianto para você que depressão é um trabalho multidisciplinar, tá? Multidisciplinar. E que infelizmente com a massoterapia os resultados eles são mais devagar, tá? Vai demorar mais tempo. Lógico que o toque, né, o toque terapêutico, ele ajuda muito. Mas quando você tem recursos como auriculoterapia, como acupuntura, isso tende a ajudar mais rápido nesse processo, tá? Mas o toque, a digitopressão nos pontos principalmente das costas, da região das costas, ajuda muito nesse trabalho, tá bom? O Tadeu falou assim, tenho que comprar um kit de ventosa e o futon para fazer a reforma geral no espaço. Tem sim, o kit de ventosa tem que comprar, porque ele ajuda muito, ele agrega muito no nosso atendimento, tá? Para mim é meio que um item obrigatório. A Etienne falando assim, ó, tenho 2 filhos, sou mãe solo, me decepcionei muito com parcerias. Próximo ano pretendo atender em casa, já tenho maca, vou separar um quarto para esses atendimentos. Tem alguma dica para me ajudar? Tem sim, tá? Como que a gente pode trabalhar nesse caso? A gente vai ter que trabalhar, né, de uma maneira a deixar esse quarto muito aconchegante para as pessoas. Se você já tem cliente, fica muito mais fácil, né? Então, aos poucos você vai trazendo isso e trabalhando o quê? Na divulgação desse espaço, tá? Então agora você tem endereço, tem o seu aqui, ó, o seu Instagram, poste fotos, né? Poste conteúdos acerca da massoterapia, poste as dores que você mais encontra nos seus clientes, no seu nicho. Lembra que aqueles critérios, né? Que a gente sempre tem que definir como que a gente vai trabalhar esse tipo de cliente. Então eu vou ter que definir o meu nicho. Eu vou ter que definir qual tipo de cliente que eu quero atender. Fazendo isso facilita muito para você se comunicar efetivamente com o seu cliente, tá? E também
nessa questão do espaço aconchegante, assim, quando a gente monta em casa, tem que ficar atento com o barulho, tá? O barulho, ainda mais tendo as crianças, eu sei que não é fácil, eu tenho 2 crianças também, né? De vez em quando eu tô fazendo a live, eles aparecem, eles choram, eles dão risada, falam alto, então isso é tudo normal. Agora, na massagem, quando você for atender o cliente, você vai precisar ter ali aquele momento de paz, né? Então, quando você estiver trabalhando, eles vão ter que estar em algum espaço, alguma creche, na casa da sua mãe, alguma coisa nesse sentido. Vai ter que ter uma pessoa te ajudando. Infelizmente, a gente precisa, sim, de pessoas nos ajudando nesse momento, tá bom? A Rita Paty, feliz ano novo pra você também, viu, Rita? O Tadeu falando assim, ó, tenho que comprar toalhas, os lençóis para trocas, bacia para reflexologia podal e um armário mandar fazer, né? Isso mesmo. Esses são os materiais importantes que a gente tem que considerar no investimento. Então, o primeiro item é justamente o principal que a gente tem que ter lá. Quanto custa hoje em dia uma maca de massagem ou o futon? O futon eu mostrei para vocês, em torno de, né, R$ 1.000, um futon bonitinho, próprio para isso, que tem ali, ele tem até um forro embaixo, você viu? Né, para você colocar o futon por cima. Então ele é bem bacana nesse sentido, tá? Quando eles estão na escola, exatamente, tia, tem que ter isso daí. O Pedro Gonçalves Silva Júnior, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado, viu, Pedro? Então, a maca hoje em dia é em torno de R$ 1.000, então aguardem esse valor aí, ó, R$ 1.000, tá? Até vou anotar aqui num caderninho também para a gente ir controlando esses valores, e aí no final a gente vai saber aproximadamente quanto que a gente tem que investir. Então, o mais importante ali no primeiro, a maca de massagem, em torno de R$ 1.000. Lógico que tem uma variação lá, 1.200, né? Tem algumas macas que são um pouco mais caras, 1.500, tem umas que são mais baratas, em torno de 800, mas tem que tomar cuidado com a qualidade e o custo-benefício. Então, as que eu conheço realmente de boa qualidade vai ser em torno ali de R$ 1.000 o valor, tá? Eu tenho que ter mais algum material de maca? Ah, lembrando que essa maca tem regulagem de altura nesse valor, tá? Tem regulagem de altura. Porque aí eu não preciso comprar um futon e também não preciso comprar uma cadeira de quick massage, né? Eu já consigo começar só com essa maca de massagem, que vai ter ali um valor de R$ 1.000, tá? Lençóis e toalhas, lençóis e toalhas. Quando a gente vai procurar lençol e toalha, eu vou colocar aqui, lençol. Eu falei assim, a gente pode comprar descartável, mas, né, o nosso cliente, ele é um cliente de classe A e B, tá? Na massoterapia, a gente tem que focar nos clientes A e B, porque são esses os clientes que conseguem dar um retorno maior pra gente. Então, é muito interessante isso. E aí, um lençol e uma toalha de qualidade faz diferença. E aí, assim, é importante a gente ter essa noção. Algumas cidades no Brasil têm loja de fábrica, que você consegue comprar mais barato, de qualidade, então você tem que correr atrás disso. Mas eu acredito que você precisa ter um estoque, né, para você não ter que ficar lavando, correndo e tudo mais. Então você precisa ter uma quantidade boa de começo ali, tá? Ó, falando sobre a maca e o colchonete. Professor, para quem não está acostumado, esse colchonete para massoterapeuta consegue trabalhar bem? Consegue sim. Lógico, precisa adequar a postura, tá? Aprender a usar o seu peso do corpo. Tem um vídeo meu lá no canal do YouTube, Rita, que eu ensino sobre a postura no shiatsu no chão. Então assista aquele vídeo que vai te ajudar bastante nesse aspecto, tá? A Eliane Wilkes, aqui em Manaus, o valor mais alto da maca é de R$ 500. Mas você consegue comprar pela internet, tá? Pelo Mercado Livre, que o frete não vai estar absurdo. Eu sei que em Manaus, às vezes, o custo para chegar lá é um pouco mais caro, mas eu acho que, se eu não me engano, vai estar uns R$ 100, R$ 150 o frete. E uma maca de R$ 800, R$ 900. Então você vai acabar gastando quase que o valor ali de R$ 1.000, R$ 1.500. Você pode vir a gastar esse valor, tá? Então tem que dar uma olhada. Hoje em dia você não compra só fixo. E geralmente as macas de R$ 500,
elas são muito frágeis e elas não têm regulagem de altura. Então, por isso que eu não gosto muito nesse valor. E pelo que eu conheço já de mercado, as macas nesses valores são muito frágeis, tá? E não possuem regulagem de altura. Professor, por favor, o senhor pode me enviar um modelo de contrato do pacote de massagem? Eu tinha pedido para o senhor no PV. Ah, Tadeu. Entendi. Me cobra de novo no WhatsApp lá ou no direct aqui para eu poder estar te mandando, tá? Perfeito, a Rita falando. Bom, então os lençóis eles têm que ter qualidade, tem que ser aquele fio mais gostoso e quanto melhor, quanto o cliente mais sente essa diferença, mais ele valoriza o seu trabalho. Então isso faz parte. Por isso que eu não gosto de descartáveis. E aí a gente tem um valor, porque o interessante seria eu comprar, né? Por exemplo, que nem eu comentei ali, eu tenho uma média de 2 atendimentos mês. Beleza, é uma média pequena, mas é uma média para a gente começar. Então, aquilo que eu falei para vocês, se eu tenho uma média de 2 atendimentos por dia, que é pouco realmente, e eu cobro lá R$100 por sessão, eu tenho um faturamento de R$5.000 por mês. Então é um bom valor que eu consigo. E aí, para justificar o valor de R$100, eu tenho que ter um lençol de qualidade. Só que aí, assim, quanto que eu tenho que comprar, tá? Então, geralmente, eu falo para você ter uma troca, se você atende 2 por dia, de pelo menos uma folga de 3 dias. Então, a ideia seria você conseguir ter pelo menos um kit para 6, né, a 10 atendimentos, sem ter que ficar correndo para lavar. De 6 a 10 atendimentos. Isso significa que você tem que ter pelo menos 6 a 10 lençóis e 6 a 10 toalhas de banho, tá? E toalhas de rosto, tá? Para ter ali no seu espaço, guardadinho, bonitinho para quando você precisar. E aí, considerando que eu estou montando um kit com 10 para 10 atendimentos, então eu vou comprar 10 lençóis, 10 toalhas de rosto, 10 toalhas de banho, né? Eu vou gastar ali, eu vou ter mais ou menos ali umas 30 peças, né? Um lençol de qualidade vai ter um valor ali aproximadamente de uns R$100. Então, só de lençol vai ser em torno de R$1.000. E aí eu coloquei aqui, para ter um material de qualidade, em torno de R$1.500. Então, só aqui eu já tenho R$2.500 de investimento, tá? Da maca e roupa de cama, toalha, lençol, tá bom? O Tadeu falando aqui, ó. Sim, professor, eu já estou preparando alguns clientes para fazer os pacotes de massagem. Bacanas, legal. Além disso, a gente tem que ter os recursos auxiliares. Quais seriam esses recursos auxiliares, tá? Eu penso que tem que ser o quê? Um kit de ventosa, materiais de auriculoterapia, as agulhas para sangria, que nem eu fiz uma live aqui anterior para vocês. Eu já falei sobre a sangria. Então, todo esse material... sabe aquela pistola de massagem? Né? A gun massagem que tem no Mercado Livre hoje em dia por uns R$700. Então, qual que seria o básico que você tem que ter? O kit de ventosa, que está em torno aí de R$350, tá? Então, kit de ventosa. Esse, para mim, é importantíssimo, em torno de R$350. As agulhas para sangria, que também é importante, e a moxa, para quando você tem um cliente que está precisando de energia, está com deficiência, tá? Esse material ali vai estar custando no máximo R$50 por mês que você vai ter que girar e comprar. Ele tem um valor mais acessível, tá? De R$50, R$60 por mês que você vai ter que investir e gastar. Então isso é bem interessante você também ter ali no seu dia a dia, tá? E a pistola de massagem, só para vocês terem uma noção, da marca Phoenix, que é o que eu tenho hoje e que eu indicaria, tá? Seria interessante ela tá valor ali no Mercado Livre em torno de R$700 a R$800, tá? Então vamos colocar R$800 mais ou menos a pistola de massagem. Bom, aqui ó, a marca da ventosa, eu indico a marca Ransol, tá? Tem no Mercado Livre, Ransol. E da pistola de massagem, eu indico a marca Phoenix,
tá ok? Isso aí. Bom, então só aqui, ó, pra gente ter uma ideia, eu já tô com um valor de comprando a pistola de massagem também, porque é um recurso para te deixar mais resultados ali nos seus atendimentos, tá? Então vai ter aí 10, 11, vai aqui, não, 13, 14, 15, 16. R$ 3.600. R$ 3.600. Maca, lençol e recursos auxiliares, como ventosa, pistola de massagem, tá? E materiais para sangria e mocha bustão. Então aqui é uma parte, R$ 3.600. Outro item fundamental é ar-condicionado. Então a Eliane ali falou pra gente ali, eu tenho uma salinha e tal. Precisa ter ar-condicionado. Precisa ter ar-condicionado, principalmente se sua cidade é muito grande. E aí, na minha opinião, já compra um quente e frio. Então você vai gastar em torno aí de R$ 2.000. Se você está planejando montar, tem que colocar o ar-condicionado no seu orçamento. Tem que colocar. Porque isso vai fazer a diferença. Vai fazer muita diferença no seu atendimento, tá? Às vezes, assim, a gente compra equipamentos para o nosso trabalho que a gente não tem em casa. Durante muito tempo, no meu espaço de atendimento, a gente tinha ar-condicionado e na minha casa eu não tinha. Né? Por quê? Porque é mais importante eu ter uma condição bacana de trabalho, então tem que ter lá a estrutura, tem que montar os equipamentos que tem que ter, mas na minha casa eu não tenho. E não tem problema. Por quê? Porque o que vai te dar o ganha-pão, ou o que vai te possibilitar comprar um ar-condicionado para sua casa, é justamente o seu negócio. Então lá tem que ser perfeito, tem que ter material de qualidade, tá? E aí um ar-condicionado vai estar em torno aí de R$ 2.000. Lógico, vai depender do tamanho do seu espaço. Se o seu espaço for muito grande, vai precisar de um ar-condicionado maior. Tá? Então tem que analisar essas especificações também. Mas a gente está pensando aqui num quarto de massagem, tranquilo. Então dá para você considerar no valor de R$ 2.000. O que é importante também ter ali no seu espaço? Equipamento de som. Tá? Tem que ter música, tem que ter música. E aí pode ser aquelas caixinhas de som pequenininha. Tem que ser da JBL, que está mais na moda agora? Não, não precisa ser da JBL. Mas precisa ter uma qualidade mínima, essa caixa de som. Né? E aí você tem que estar espalhando ali no seu espaço, né? Verifica aqui um lugar que dê uma acústica bacana, que você conseguir estar aplicando. Essas caixas de som são baratinhas, mas procure comprar uma que vá durar muito tempo. Porque às vezes a gente compra umas porcarias, né? E aí elas quebram muito rápido. E aí você fica na mão. Tá? Então às vezes não adianta nada. Mas pelo que eu conheço, isso é bem simples, né? Isso é bem simples. A caixinha de som em si, ela é barata. Vai ser em torno aqui, vamos supor ali, R$ 100, tá? Lógico que existem de R$ 300 a JBL e tudo mais, mas uma caixinha de som de R$ 100 está de bom tamanho. Agora, lógico que quando a gente fala de equipamento de som, tá? O mais importante não é só a caixinha de som, precisa ter o celular também. Ou precisa ter um rádio, algum outro equipamento. E esse equipamento sai mais caro, tá? Você pode colocar um celular e fazer a conexão. Só que um detalhe, por que tem que ser um outro celular? Não pode ser o seu celular, tá? Ou até pode ser o seu celular. Mas isso dificulta, por exemplo, a agenda. Eu tenho hoje já condições de ter um material separado, então a gente tem um equipamento de som, né? Um amplificador e tudo mais. Tá? Sandro, vai ficar gravado sim, tá? Mas, assim, você tem que ter um celular separado, por quê? Porque se você ficar recebendo WhatsApp, mensagens, notificações, isso vai interferir na sua música, no seu som ambiente durante a massagem. Então isso não é bom, isso não é legal, tá? Então você tem que pensar nesse aparelho, tá? E aí o aparelho de celular, hoje em dia, você consegue ter ele não precisa ser top da Gaslax, não precisa ser a última, né?
Então você pode comprar um celular mais barato que aí você vai achar em torno de R$ 500, tal, que eu acho que já é bem bacana para você ter esse tipo de material específico só para isso, só para colocar as músicas, tá? O Tadeu falando aqui, ó, tudo bem, vou precisar para meus trabalhos de massagem, vou comprando por etapas. Perfeito, não tem problema, mas você precisa ter isso planejado. Precisa ter isso planejado. A Van Underline Ferreira, marca Legno é boa sim. Eu uso muito da Legno, adoro as marcas da Legno, tá bom? A Etienne falou assim, ó, é isso mesmo, tijolinho por dia, não tem problema, mas você precisa ter tudo isso listado aí, ó. Todo mundo com caneta e papel, anotando os itens que eu tô considerando, que eu tô falando aqui que é importante, tá? Então, vai anotando para você já ter uma ideia, ó. Eu tô anotando aqui também no caderninho, fazendo a listinha também. Então, eu quero que vocês façam isso também, porque isso é importante aqui, ó. Para depois você ter uma ideia do que realmente eu preciso, do que é importante, tá? E aqui a gente está falando aqui de coisa básica, tá? E aí, outro detalhe importante para deixar o seu ambiente mais aconchegante é o difusor de aromas, tá? Um difusor. E aí, realmente, o difusor de aromas, ele tem que entrar, tem que ter. E o mais caro não é o difusor em si, é o óleo essencial. Mas a gente pode trabalhar com óleos essenciais cítricos. Lembra que eu falei? O cítrico, ele é mais eclético. Então, a maioria das pessoas vão aprovar mais. Se você usar doce, você usar um floral, você usar um amadeirado, tem mais chance de algumas pessoas terem alergia ou não gostarem desse tipo de cheiro, principalmente o de flor. Não, todo mundo fala, tem que ter lavanda, tem que ter lavanda. Lavanda é relaxante, é calmante. Mas não é bem assim, porque tem muita gente que odeia lavanda. Lavanda é meio que 880. Ou você adora ou você odeia. Por quê? Porque ele é floral. E aquele cheiro floral, ele não agrada 100% das pessoas, tá? Tudo bem que o lavanda, hoje, as pessoas tendem a ter uma aceitação maior justamente por causa dessa fama de resultado que ele traz. Então, mas eu te garanto que se você for perguntar para as pessoas e derem o cheiro para ele de um lavanda e não falar que é lavanda e dar o cheiro, o que você acha? Eu falo assim, legal, gostoso. Aí você fizer uma pesquisa, vai dar em torno ali de 60% a 70% que aprova e de 30% a 40% que não aprova, tá? E 30% a 40% que não aprova é muito grande. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Eu sempre falo que o cítrico, geralmente assim, se você fizer essa mesma pesquisa, 99% das vezes as pessoas vão gostar. E 1%, de 1 a 5% é que não vão gostar. Então a chance de você errar no aroma é bem menor, é bem pequeno. Isso faz diferença também. Agora, então, um difusor, um kit ali, para você ter o difusor e ter o óleo essencial, também vai estar na casa de uns R$ 150. Uns R$ 150, tá? Se você achar mais barato, tá ótimo, não tem problema, não tem problema. Compra o mais barato. A Rita perguntando assim, professor, acabei comprando a maca e não vi que ela é fixa na altura, não consigo movimentar a altura. Pois é, Rita, eu sempre falo, tá? Quando você tem regulagem de altura, ela acaba ficando mais eclética, ela é mais versátil. Então você consegue ter mais opções de atendimento. E isso ajuda muito no seu dia a dia, tá? Tem que pensar nessas possibilidades. Hoje em dia, com essa possibilidade de você ter, né, a maca com regulagem de altura, é muito melhor, tá? O Sandro falando aqui, ó, óleos essenciais de cássia e canela são bastante acolhedores, mas não devem ser utilizados. Exatamente, tem as contraindicações dos óleos, né? E canela também não é um óleo essencial que agrada a muita gente. Tem os óleos essenciais de temperos, né? De temperos e condimentos. Então, esses óleos essenciais a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é todo mundo que vai gostar desse tipo de óleo, tá? Então, por isso que ele não serve para aromatizar o seu ambiente. Fica no cítrico, que é mais interessante. E de preferência, na minha opinião, o capim-limão é o melhor de todos, tá? Então, experimentem o capim-limão, que na minha opinião ele é o melhor de todos. Então, ó, aqui, ó, acrescentando esses itens, equipamento de som, um celular para o som, o difusores e o óleo essencial, a gente vai chegar então no valor, que a gente está atualizando aqui a minha conta, ó,
0, 5, aí 6, 7, 8, 13, vai 1, já tô em R$6.350. R$6.350, tá? Uma outra opção, poderia se cortar um pouco? Não, não faça isso, porque geralmente essas macas elas têm a altura para você trabalhar. A não ser que você seja muito baixinha, e aí vale a pena cortar um pouquinho, tá? Mas, por exemplo, para você fazer uma massagem relaxante e fazer uma drenagem, tá? Essa maca alta, geralmente ela tá mais nesse movimento. Então, se você trabalha com a massagem relaxante com a drenagem, perfeito, dá para você trabalhar bem. O que você não consegue trabalhar bem é quando você trabalha com shiatsu, por exemplo, ou alongamentos, que ela fica muito alta para você botar o cliente na maca, tá? Então, por isso que, às vezes, quando você regula a altura, você tem mais possibilidades. Mas cortar só se você for muito baixinha. Aí, às vezes, vale a pena até cortar um pouquinho, sim, tá? Mas qualquer coisa, me manda um direct pra gente orientar mais especificamente para você aí. O capim-limão é ótimo, é isso mesmo, Sandro. Explica ali para nossa amiga Cibele por que não pode usar o canela no dia quente, que eu também não sou muito bom nesses aspectos aí. Eu conheço o mínimo necessário para mim ali. Então, se você puder dar essa ajuda aí, eu agradeceria. Coloca aí, aperfeiçoamento com seu curso. Sim, sempre vai ter. Se usar as varetas aromáticas também seria bom? Tadeu, eu acho que varetas aromáticas é bom sim, mas ela não vai dar aquele impacto bacana no seu espaço de atendimento, tá? Aquilo que eu falei para vocês, eu acho que já mostrei, ó, usa o borrifador. Então você vai refrescar o cheiro a cada novo atendimento. Precisa ter essa atualização. O cliente, quando ele entra, ele tem que ter um impacto daquele cheiro agradável e prazeroso, tá bom? Então tem que impactar. Então, às vezes, quando você usa a vela, ele não vai gerar esse impacto desse cheiro agradável, prazeroso para receber a massagem. Porque quando você consegue gerar esse impacto ali para ele na hora, isso faz a diferença no atendimento também, tá bom? Anice Luz, bom dia. Passando bem, graças a Deus. Um pouco agora meio de gripe e tal, mas estamos melhorando. Vamos lá, continuando aqui. O que mais eu considero importante, tá? Tem que ter um mínimo de reforma, né? E aí, o que eu digo lá para vocês, a pintura das paredes, né? Ó, o Sandro falou, eu atuo nessa área, professor. Existem óleos essenciais que são quentes e estimulam demais ao invés de relaxar. Isso é verdade, né? O canela, ele é estimulante, o ylang-ylang é estimulante. Então, às vezes, assim, se tá num dia muito quente e a pessoa tem já tendência à pressão alta, você pode aumentar. Então, por isso que realmente é verdade, é isso daí mesmo. Eu até tinha um conceito na cabeça e acabei esquecendo. Muito obrigado pela lembrança e pelo comentário aí, Sandro. Tudo bem, Cibele? Entendeu agora? O incenso é indicado, professor? Ó, eu particularmente não gosto de incenso, tá? Eu particularmente não gosto de incenso, tá? Eu acho que os incensos, eles têm um cheiro muito forte de cemitério. Me desculpa, assim, eu sei que tem gente que gosta e tudo bem, tá? Quem gosta pode estar utilizando, mas lembre que seu cliente não necessariamente tem o mesmo gosto que o seu. E eu te garanto que também vai ficar nessa porcentagem meio ruim ali de clientes que não curtem muito incenso. Então tem que tomar cuidado, tá? O Jerônimo Mofor. Professor, quais óleos essenciais não pode faltar? Bom, de modo geral, a gente tem aqueles óleos essenciais. Eu não tenho aqui a expertise de óleos essenciais. Eu só tenho o básico que eu uso no meu dia a dia. Então, por exemplo, se eu for atender uma pessoa que tem depressão, que está muito estressado, eu uso lavanda. Se eu for atender uma pessoa que tem muita dor muscular, eu uso arnica, eu uso pimenta, eu uso hortelã. Então, são óleos essenciais indicados para dores musculares.
Se eu tenho um paciente que tem mais, que ele quer mais um relaxamento geral, então a gente vai lidando com isso. Mas quando é só preventivo, prazer, gerar sensação de prazer, de relaxamento, eu gosto muito dos cítricos, do capim-limão, por exemplo, tá? E assim por diante. Então o ideal é você trabalhar e focar ali de acordo com o público-alvo que você tem, que você atende, e pesquisar em cima dessas coisas. Quais são os óleos indicados para dor muscular? Quais são os óleos indicados para estresse, para ansiedade, para depressão? E aí, em cima disso, você vai escolhendo os óleos que você tem que ter ali no seu espaço. Tá bom? Tá vendo? A Sibeli mesmo falando, o JB Neto. Eu acho complicado. Eu não entro em loja que tem incenso aceso. Tá vendo? É meio complicado isso, né? Mesmo porque também o incenso, a pessoa inala fumaça e não é bom. Tem isso também, né? Então, voltando aqui na reforma, ó, nosso valor já estava ali em 6.350, então 6.350 reais. E a gente tem que ter um mínimo de reforma. Uma pintura de uma parede, a gente considerando um espaço físico, né? Hoje, com pintor, mão de obra e a tinta, também vai ser em torno ali de R$1.000. Eu fiz isso na minha clínica agora e eu gastei R$850. Tá? Eu fiz um orçamento, eu acabei de pintar uma sala nova e coloquei ali algumas estruturas, pintei de camurça para deixar bem aconchegante, com uma luz amarela de arandela, ficou bem bacana, bem confortável, tá? Então eu gastei em torno ali de R$1.000. E um armário para colocar tanto toalha, como lençol e equipamentos, as toucas descartáveis. Então tudo isso eu coloquei ali, tá? E esse armário também foi R$1.500, tá? Então, armário. Então, ó, só aqui, ó, nessa sala que eu montei, eu já tô gastando em torno aí de R$8.000, tá? R$850. É caro? Não é barato. Não é barato. Mas é o material que eu fiz. Eu acabei de reformar uma sala nesse sentido, tá? Ó, nunca tinha ligado incenso ao cemitério. Pois mas é uma opinião pessoal minha, tá? É uma opinião pessoal minha. E é por isso que eu particularmente não curto muito, tá? Tem gente que não tem esse problema. Tem gente que não tem esse problema. Mas eu te garanto assim como eu penso nisso, tem mais gente que pensa assim também. Eu pergunto sempre antes do atendimento, por vontade de rinites crônicas, eu uso spray. Isso, spray é o que eu mais gosto. Então, e o cítrico, ele é muito volátil. Então, você pega ali, coloca o cítrico e ele sente o cheiro e logo já passa, tá? Logo já passa. A Edilane perguntando assim, as toalhas podem ficar em um nicho? Pode ficar em um nicho sim. Mas tem que ter uma bancadinha, um armáriozinho, né? E às vezes de preferência com tampa, para não ficar tão exposto também o lençol, as toucas descartáveis, o álcool 70. Eu não estou nem considerando esses materiais aqui ainda, né? Que são importantes também, tá? Depois disso, né? Você também é importante a gente ter ali o telefone celular, que aí você pode usar o seu para fazer os agendamentos, que vai ter, né, o WhatsApp, você pode ter um aplicativo de agendamento online e tudo mais, tá? Então isso é bem bacana. Rita, legalização do espaço. Eu falo isso daqui a pouquinho, tá? O spray de capim-limão é ótimo, perfeito também, eu adoro esse, tá? Então, de modo geral, para você ter o seu espaço de atendimento, ó, esse valor aqui é o que você vai precisar gastar. Vai variar de 8 a 10 mil reais. Eu colocarei aqui ainda, ó, uma arandela, né, para ficar aquela lâmpada, iluminação indireta, que eu já pesquisei, então você também tem arandelas bem bacanas por R$150. E o dimmer, tá? Que é para dimmerizar a intensidade de luz, para você deixar ela mais alto quando o cliente chega, e conforme você vai começar o atendimento, você diminui a intensidade de luz. Você tem lâmpadas LED para isso também. Então, o dimmer, ele tem o valor de R$60, que é um aparelhinho para você regular, tá?
Não precisa ser automático, digital, nada. Pode ser aquele manual mesmo, que você gira o pontinho, tá? E a lâmpada de LED dimerizável, porque a lâmpada de LED, para ser dimerizável, ela também custa mais caro. Mas você vai precisar de mais ou menos 2 lâmpadas, né, para ter os pontos bacana. E cada uma delas é em torno de R$50. Então, mais R$100 de lâmpada LED, tá? Então a gente está falando aqui, ó, 9.160 reais. Podemos colocar aqui em torno de R$10.000 para você ter uma sala de atendimento bacana, prontinha para receber os seus clientes com segurança, cobrar o valor mínimo de sessão de R$100. Com toda essa estrutura que a gente montou aqui, você tem condições de cobrar no mínimo R$100. Lógico que tem que analisar o custo. Se você está montando isso num lugar que você tem aluguel, que você tem que pagar ainda estacionamento para o seu cliente, aí você tem que considerar todos esses custos a mais para poder estar colocando ali no seu valor de massagem, tá? Analisando isso. Analisar também se sua cidade comporta o valor de R$100, mas eu acho que hoje em dia, né, se na sua cidade os massoterapeutas estão cobrando R$50, R$60, mas você tem médico cobrando R$200, R$300 a consulta, então você tem capacidade sim de cobrar R$100 pela massagem, que vai ter público para isso. Vai ter público para isso. Eu já vi pessoas em cidades pequenas de 30, 20 mil habitantes conseguirem cobrar o valor de R$100 a sessão. Por quê? Porque geram resultado, porque possuem uma estrutura que justifica se cobrar esse valor. Edilene, as toucas são descartáveis sim, tá? Hoje em dia, por causa da higiene e tudo mais, os cuidados, a gente acaba recomendando o uso de toucas descartáveis sim, tá bom? Bom, então é isso, pessoal. Qual que é o valor, então, de investimento para abrir o meu negócio de massagem ali primeiro? Em torno de R$10.000 eu consigo montar uma excelente sala de massagem. Uma excelente sala de massagem. Em torno ali de R$10.000. A Rita perguntou para mim a respeito de legalização. Então, quando a gente pensa em legalizar esse espaço, o que eu preciso fazer? Então, eu vou acrescentar aqui, tá? Eu preciso ir na prefeitura. Sibeli Paula, eu posso ter um travesseiro também, é verdade, tem que ter os rolos, mas entra naqueles acessórios, recursos, e aí isso é barato, em torno de R$50 também, né? Não é muito caro um travesseiro, pode ter, e aí tem que ter fronha para o travesseiro também, 10 fronhas para trocar, então pode ser que aumente, por isso que eu arredondei para cima, em torno de R$10.000 é o que a gente precisa. Na minha conta aqui tem 9.160, mas a gente pode colocar isso também, Sibeli, isso é interessante, tá? Então, em relação à legalização, eu tenho que procurar o quê? Um contador. Oficialmente, eu tenho que procurar um contador. Por quê? Porque massoterapia, né, você precisa abrir uma empresa, um microempreendedor, um ME, tá? Você vai ser um microempreendedor. E você tem que procurar um contador e vai ter esses custos fixos mensais também que tem que estar inserindo na sua planilha, tá? Porque depois disso você vai ter que procurar a prefeitura, vigilância sanitária, tá? Para poder legalizar o seu negócio. Então, se você procurar um contador, né, de confiança, que tem um valor justo de cobrança mensal, ele vai poder te orientar melhor nisso. Mas a princípio, assim, você pode trabalhar abrindo uma microempresa, tá? E aí em cima disso você tem os impostos, que hoje em dia está valendo muito a pena trabalhar legalizado, porque você consegue emitir nota fiscal e com isso você consegue também fazer eventos, emitir nota fiscal caso seja necessário. Então tudo isso te possibilita mais negócios, tá? E por exemplo, que nem a gente vendeu agora vale de pacotes mensagens para a empresa. A empresa tem lá um setor que ele queria presentear com o Vale Massagem. Ele comprou 35 vale presentes de massagem, num ticket médio de R$250. Ticket médio de R$250. Imagine quanto que a gente não vendeu, então. Olha que bacana. E aí, com isso, eu preciso emitir nota. Se eu não emitir nota, tá? Não tem como também. Então, isso também é importante. E aí você tem essas possibilidades. Você pode, eu ia falar isso agora, Lana, você pode ainda trabalhar com o MEI, mas o MEI é para quem trabalha com estética,
tá? E aí tem as massagens corporais. Então você tem essa possibilidade também, mas não é o melhor para quem trabalha somente com a massoterapia terapêutica, tá? Se você tem drenagem linfática, se você atua com estética também, perfeito. Facial, corporal, ótimo, trabalha com MEI e você pode trabalhar com as massagens corporais também, tá? É uma opção que existe, então dá para você trabalhar desse jeito, mas não é o mais correto de tudo. Mas tem lá a opção. Só que tem um detalhe, o MEI, você tem um faturamento anual de R$81 mil. Se você passa desse valor, tá? Você tem que pagar mais imposto, né? Você não pode ali trabalhar com MEI. Então tem essa limitação. E aí você vai virar microempreendedor de qualquer jeito. Então tem esse detalhe. Então se eu estou falando para você faturar pelo menos R$5 mil por mês, né? Esse valor vai estar né, bem próximo, né? Você consegue trabalhar, atender mais do que isso, tá? Então você vai provavelmente passar desse valor limite de atendimento do MEI. A Valéria aqui falou de um negócio bem interessante. Investir também no visual. Uniforme, é verdade. Uniforme não é muito barato. Também, uniforme, né, hoje em dia, quando você manda fazer, vai dar em torno aí de 150 a 200 reais também. Lógico que eu tenho, por exemplo, o jaleco, né, que vocês veem muito lá no meu vídeo do YouTube. Aquele jaleco lá, eu acho que o valor dele é em torno de 100, 120 reais também aquele material, tá? Com tecido e tudo mais. Então não é muito barato também, né? Mas aí a calça não, a calça social 50, 60 reais preta a gente acha. Mas o uniforme completo acaba ficando em torno de 150 a 200 reais também, tá bom? A Etienne falando aqui, ó. Então, se eu trabalhar só com terapêutica, não preciso do MEI. Não precisa do MEI. Você pode já abrir direto uma empresa microempreendedora, tá? Agora, aqui no Brasil, todo mundo começa sem estar legalizado, né? Começa mais devagar. Conforme vai evoluindo, aí você tem que procurar com certeza um contador. Porque aí, senão, o financeiro e a contabilidade vai te pegar muito. Vai te pegar muito, tá? Então tem que pensar nesses aspectos. Este ano que entra, o MEI vai poder ter faturamento maior, em torno de 130 mil. Ah, bom saber, eu não sabia disso, Valéria. Vou dar uma pesquisada sobre isso, tá? E tem que verificar também se o MEI para esteticista vai continuar ou não. Eu acho que não vai ter mudanças, porque eu não vi nenhum comentário sobre isso. Mas se puder ser 130 mil, já é interessante também, né? Porque aí você já tem ali a possibilidade de ter um faturamento de 10 mil por mês, né? Se você faturar 10 mil por mês, o MEI vai estar adequado ali para essa realidade. E que é interessante, é um valor bom. Quem não quer faturar 10 mil por mês hoje com massagem, né? Com estética? Então é bem possível você conseguir fazendo esse trabalho certinho que a gente vem falando aqui. Tá ok, pessoal? Então é isso que eu tinha para falar hoje. Semana que vem eu vou falar um pouquinho sobre, então, as terapias Ayurveda, tá? Que o nosso amigo ali pediu pra gente falar um pouquinho das massagens indianas. Então eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito da massagem Ayurveda, tá ok? Então é isso, vamos terminando por aqui hoje. Acabei falando até mais do que eu queria, né? Mas deu tempo bacana aqui de live pra gente. Abraços, tchau, tchau. Eu vou tentar entrar ainda outro dia à noite essa semana, pra gente continuar fazendo aqui nossas programações. Eu espero que, como passou o Natal agora, a gente vendeu bastante, trabalhamos bastante. Essa semana agora tende a ser um pouco mais tranquila e eu espero conseguir fazer algumas lives aí mais à noite para vocês também, tá bom? Até mais, gente. Abraços, tchau, tchau.